Edson Mianga já está em estúdio para fazer uma radiografia, o que foi o dia de ontem, que trouxe muitas emoções, mas também a ter que recuar um pouco para falar da Federação Moçambicana de Futebol, que desmente a ligada indisciplina protagonizada pelos jogadores da seleção na Costa do Marfim. Exato. Boa noite, Edson Mianga. São muitas novidades que tem a compartilhar connosco. O que lhe compete trazer a esta altura? É verdade, Irene. Boa noite, Adelaide. Boa noite, Irene. Estendo a saudação para o estimado telespectador que acompanha neste momento o Fala Moçambique. É preciso esclarecer que, de facto, houve essa notícia avançada de indisciplina praticada por parte dos jogadores da Seleção Nacional, mas deixe-me recuar para falar do dia de ontem. Ontem foi o dia da disputa das meias finais, jogaram as seleções da Nigéria e da África do Sul. A Nigéria venceu a seleção sul-africana por 4-2 na marcação de grandes penalidades, para dizer que está na final, agendada para o domingo. Está também na final, agendada para domingo, a seleção da Costa do Marfim, país anfitrião. Para estar lá na final, precisou de vencer a República Democrática do Congo por 1-0. O telespectador poderá acompanhar esse jogo da final aqui na sua TV de primeira no próximo domingo, dia 11. Estarão todas as condições criadas, à semelhança dos outros jogos deste CAN. O telespectador vai poder ver este momento emocionante do futebol africano. Portanto, vai-se conhecer o campeão desta 34ª, melhor dizendo, edição da fase final do CAN, que decorre, repito, na Costa do Marfim. Portanto, temos ainda jogo de atribuição da medalha de bronze, o terceiro lugar, que vai colocar frente a frente no sábado as seleções da África do Sul e da República Democrática do Congo. Igualmente poderemos transmitir esta partida. Prontos, Adelaide, olhando para a notícia que fez referência de destaque, dá conta mesmo de que os jogadores da Seleção Nacional de Futebol, que tiveram uma exibição destacável neste Mundial, eles, os jogadores, são acusados de cometer indisciplina no CAN da Costa do Marfim. A Federação Moçambicana de Futebol desmente as informações que classifica de falsas e esclarece que todos os jogadores dos Mambas tiveram uma postura brilhante e de educação fora de escândalos no CAN. Há jogadores do núcleo dos capitães que foram surpreendidos na companhia de mulheres na Costa do Marfim. Este é um dos destaques de um jornal semanal independente nacional que circula no país, órgão que avança ainda que a atuação de Mexer, Edmilson e do guarda-redes Hernani no jogo diante de Cabo Verde está a ser investigada pelas autoridades costa-marfinenses. A polêmica notícia provocou diferentes comentários nas redes sociais. A Miramar contactou alguns dos jogadores da Seleção Nacional que reagiram classificando a notícia de falsa e sem fundamentos. Por outro lado, a Federação Moçambicana de Futebol tomou conhecimento das informações de um alegado comportamento promíscuo de certos jogadores da Seleção Nacional durante a disputa da Taça das Nações Africanas. Em virtude de essas informações serem gravosas e atentarem à boa imagem e nome dos atletas e da instituição, a direção executiva da Federação Moçambicana de Futebol desmente a notícia e sublinha que não registrou nenhum caso de indisciplina e ou de comportamento contrário às regras estabelecidas na seleção. Segundo uma nota da Federação liderada por Faisal Sidate, as notícias que circulam sobre alegados comportamentos maus de alguns atletas carecem de provas, até porque a delegação moçambicana no evento não foi notificada pelas autoridades costa-marfinenses e muito menos pela Confederação Africana de Futebol, CAF, relativamente ao envolvimento de jogadores em atos de indisciplina. Entretanto, o organismo máximo que gera o futebol nacional distancia-se dessas informações de má-fé que, passo a citar, visam unicamente pôr em causa a integridade e boa reputação dos jogadores que, com bravura e brilhantismo, souberam representar as cores nacionais dentro e fora das quatro linhas. Muito bem, tivemos esta situação não muito boa, Adelaide. Não muito boa. E esta situação, mesmo com este desmentido, criou um mal-estar entre os jogadores e também a equipe toda que esteve na Costa do Marfim. É verdade, toda a delegação ficou muito mal. E comentou-se muito nas redes sociais. Sem dúvida, comentou-se. Foi um tema que mereceu debate nas redes sociais
tudo não passa de uma especulação, vamos lá dizer assim, no tratamento deste assunto, até porque teve o cuidado de conversar com alguns jogadores da Seleção Nacional que mostraram-se muito admirados com esta notícia que foi avançada pelo órgão de comunicação, tanto independente, tanto nacional, para dizer que, pronto, há que lamentar e temos mesmo que nos concentrar para os próximos compromissos dos Mambas. Sabe-se que a Seleção Nacional tem a grande missão de jogar para a qualificação à fase final do Mundial. Há de ser necessário que os moçambicanos se unam e acarinhem este conjunto que apresentou bom futebol na Costa do Marfim. Valeu esta intervenção da Federação Moçambicana de Futebol ter intervido na hora. Pois, é verdade. Para não criar mais polémicas. Sim. A Federação Moçambicana de Futebol apresentou uma nota de esclarecimento desmentindo esta notícia que foi avançada e a dizer mesmo que esta seleção teve uma postura muito positiva no CAN da Costa do Marfim. E falando mesmo da Costa do Marfim, que marca o encontro com a Nigéria na final do CAN, agora 2023. É verdade. Quase ninguém esperava. Prontos, vamos dizer que não se sabia, era uma incógnita. Exato. Podia ser a África do Sul, porque estava muito preparada. Podia também ser a seleção, as Super Águias, como é apelidada, a seleção da Nigéria, porque também estava super preparada para estar na final. As duas seleções estavam preparadas. Para dizer até que basta chegar na fase a eliminar, todas as seleções estão preparadas. Recuo mais nas possibilidades. Basta estar numa fase final do CAN. Na fase de grupos, todas as seleções estão preparadas para chegar à final. E foi o que se viu. Dá para acreditar que a seleção do Senegal, que é campeã do melhor jogador africano, Sadio Mané, ficou para trás? Difícil de acreditar. É preciso conhecer o mundo de futebol. Dá para acreditar igualmente que o finalista vencido, Egito, ficou para trás? Foi o que se viu. Portanto, futebol tem dessas e essas seleções que estão na final estão por mérito. Mostraram que têm categoricamente potencial para disputar a final deste campeonato, 34ª edição da Taça das Nações Africanas de Futebol. Prosseguimos. A Costa do Marfim, como disse, carimbou ao início da noite desta quarta-feira o apuramento para a final do Campeonato Africano das Nações CAN, prova que a própria está a organizar ao derrotar a República Democrática do Congo por 1-0. O primeiro e único golo do encontro disputado em Abidjan registrou-se à passagem dos 65 minutos, quando Sebastián colocou a bola no fundo das redes, num lance em que o guarda-redes adversário, Lionel, ficou mal na fotografia. Referir que este encontro ficou marcado pelo regresso de Diomante, jogador do Sporting, às opções de Jean Laus Gazette, enquanto suplente não utilizado. Do outro lado da barricada, Simon Banza, do Sporting de Braga, entrou já na reta final. A Costa do Marfim vai, assim, defrontar a Nigéria de José Peseiro, que horas antes derrotou a África do Sul no desempate por grandes penalidades. A final está agendada para o próximo domingo. A final está mesmo agendada para o próximo domingo, dia 11 de fevereiro, uma final que poderá colocar frente a frente as seleções da Nigéria e da Costa do Marfim. O treinador português José Peseiro, que ontem venceu nas meias finais da Taça das Nações Africanas de Futebol ao comando da Nigéria, elogiou os jogadores da sua seleção, da seleção que lidera neste caso, e sublinhou que os mesmos merecem estar na final. A Nigéria venceu a África do Sul por 4-2 no desempate por grandes penalidades, após um empate a 1 no tempo regulamentar e prolongamento, alcançando a final. José Peseiro disse que os jogadores mereceram estar na final e que conseguiram uma vitória muito boa contra uma boa equipa. Foi muito difícil, declarou em conferência de imprensa após a partida na Costa do Marfim.
O técnico de 63 anos procura o 6º título da carreira, o segundo em África, em que já venceu uma liga egípcia pelo Al Ahly na época 2015-2016. Além disso, Peseiro quer ser o primeiro português de sempre a vencer um CAN. Peseiro elogiou a congênere sul-africana, reconhecendo que os Bafana Bafana jogaram muito juntos. Quanto à sua equipa, elogiou igualmente o grande espírito de grupo que luta sempre em conjunto, bem como as suas opções que ainda não tinham jogado na competição e que saíram do banco para fazer diferença na positiva. Estou muito feliz, assim como os jogadores. Merecemos, o povo nigeriano merece, declarou Peseiro. Os nigerianos levaram a melhor por 4-2 nos penaltis. Nigéria procura o 4º título em 20 participações na Taça das Nações Africanas de Futebol, depois de vencerem em 1980, 1994 e 2013. Fase derradeira, CAN 2023, que decorre na Costa do Marfim. Os jogadores da República Democrática do Congo protestaram contra a falta de atenção da mídia internacional às vítimas da violência no leste do Congo antes da meia-final da Taça das Nações Africanas contra a Costa do Marfim nesta quarta-feira. Os 11 titulares cobriram a boca com as mãos e apontaram 2 dedos para a cabeça no gesto de uma arma, enquanto o hino nacional tocava para fazer uma declaração contra a falta de cobertura da mídia internacional sobre o conflito entre as forças do governo e o 23 de março, M23, movimento que deixou cerca de 42 mil pessoas deslocadas à medida que os militantes avançavam sobre a cidade de Goma, na província de Kivu do Norte. Comentando em conferência de imprensa pós-jogo, após a derrota dos Leopardos por 1-0 para a anfitriã Costa do Marfim, o técnico Sebastián explicou que seus jogadores queriam mostrar apoio às vítimas e lançar luz sobre o conflito. Os protestos seguiram-se a publicações nas redes sociais do capitão da República Democrática do Congo, Mbemba, e do atacante Bakambo, condenando a violência e o silêncio internacional. O governo da República Democrática do Congo e os especialistas da ONU afirmam que o governo do vizinho Ruanda continuou a apoiar o grupo rebelde liderado pelos Tutsis desde a derrota inicial da revolta armada do M23 em 2013. Uma afirmação que o presidente ruandês Paul Kagame nega. Protestos dos jogadores da República Democrática do Congo que estão ainda neste CAN à procura da 3ª posição desta competição e vão jogar diante da seleção da África do Sul no sábado às 22 horas, uma partida que a Miramar poderá transmitir em direto. Portanto, o melhor do futebol assiste aqui na sua TV de primeira, poderá assistir também o jogo da final, a finalíssima deste CAN, domingo às 22 horas também, um jogo que colocará frente a frente as seleções da Nigéria e do país anfitrião Costa do Marfim. Quem vencerá este CAN? Uma incógnita para ver no domingo. Portanto, terminamos assim a transmissão deste Diário do CAN. Fique atento às próximas novidades. Até mais.